Olá pessoal, aqui quem fala é o Luiz e o que eu vou falar hoje é sobre a minha relação com amizades. Eu que tenho o transtorno afetivo bipolar e transtorno do espectro autista, como eu lido com as minhas amizades. Então eu estou falando aqui mais sobre mim em relação à minha condição de saúde, também relacionada às minhas amizades. Como eu construo amizades, né? Então, pessoal, eu considero que tenho um estilo de apego do tipo desorganizado. Para quem já ouviu falar do estilo de apego, é tipo uma teoria que considera que podemos ter quatro estilos de apego. E cada estilo de apego mostra como você se conecta com as outras pessoas, como você se relaciona com as outras pessoas. Existe então o estilo de apego seguro, o evitativo, o ansioso e o desorganizado. Eu, pelos questionários que eu fiz de internet, pela observação que faço comigo mesmo, eu me identifico como um estilo de apego desorganizado, talvez assim, tentando buscar ser seguro e talvez com algumas características do estilo de apego ansioso. Só para entrar em contexto aqui, vou explicar, né? A pessoa com estilo de apego evitativo é uma pessoa que tem problemas com intimidade, aquela pessoa que evita, né? Evitativo. Não expressa emoções e necessidades, não costuma priorizar as relações íntimas e tem poucas emoções em relações românticas. Então, ela pode ser considerada aquela pessoa com quem você quer ter um relacionamento íntimo e talvez ela demore para responder as suas mensagens do WhatsApp ou nunca responda as suas mensagens do WhatsApp, né? E ela não gosta que você cobre dela isso. E daí tem um estilo de apego ansioso, que é a pessoa que tem medo de abandono, a pessoa com pouca felicidade no seu relacionamento e que tem relações de dependência emocional, geralmente, e necessita estar muito tempo com o seu parceiro ou com a sua parceira. Essa é a pessoa ansiosa, que quer ter é o grudento ou a grudenta, né? Quer estar o tempo todo com o parceiro, né? Isso no contexto do relacionamento íntimo, que pode também ser levado para os relacionamentos de amizades. E tem aí a pessoa que é desorganizada, tem o estilo desorganizado, que é a pessoa que tem relações de amor e ódio por alguém, né? Tem relacionamentos instáveis, tem medo do abandono, mas apresenta dificuldades para se ter uma intimidade, né? E sente que não pode confiar nas outras pessoas. Então, o confuso, o desorganizado, né? Ele é mais confuso. Ele tem meio que puxa a pessoa e empurra a pessoa ao mesmo tempo. Ela tem um relacionamento de amor e ódio pela outra pessoa. Então é um estilo mais complicado, um estilo de apego que eu me identifico, que é o mais complicado de todos, né? Esses estilos de apego, aparentemente, eles podem estar relacionados com traumas que a pessoa tem, com traumas que ela tem, enfim, né? Se é na infância ou na adolescência, daí eu já não tenho certeza. Aí tem o estilo de apego seguro, que é aquele que não sei se um dia vamos todos ter, né? Mas que pelo menos tentamos emular nos nossos relacionamentos. E o estilo de apego seguro a pessoa tem relacionamentos de confiança e que são duradouros. A pessoa ela expressa suas emoções e necessidades. A pessoa ela busca apoio social e a pessoa não tem medo de ser deixada ou de ser deixado, né? A pessoa ela tem uma segurança em si mesma, ela sabe que provavelmente ela entende como se relaciona com outras pessoas. Facilmente, né? Ela tem maior facilidade, eu entendo assim como maior inteligência social. E, por incrível que pareça, eu me identifico com o desorganizado, eu me identifico mais com esse estilo de apego. E o que isso me traz? Bom, os meus relacionamentos de amizade, eles geralmente funcionam assim, tem que ter manutenção em relacionamentos, né? Em amizades. E a minha manutenção ela é um pouco mais difícil. Eu não sou daquele tipo de pessoa que fica ligando. Eu nem gosto de ligar, né?
até gosto em alguns de usar ligação de celular, né? Mas se bem que hoje em dia a geração nova odeia usar ligação de celular. Mas eu não gosto de entrar muito em contato com amigos e colegas. Eu não faço muito isso, né? E, e isso é bem complicado, porque um relacionamento de amizade precisa de contato. Aí geralmente o que acontece é que os meus amigos e os meus colegas eles entram em contato comigo. E eu tenho muito essa questão de, não diria que é preguiça, mas é um certo desinteresse. Não é um comportamento antissocial, né? Eu não sou uma pessoa que não gosta de ter relacionamentos, não significa isso. Eu acho que isso aí é outra coisa. Antissocial é a pessoa que é avesso, pode ser uma pessoa que pode ser agressiva em relação aos outros. Eu sou uma pessoa que talvez possa ser identificada como asocial, que eu não sei muito bem a diferença, mas parece que o asocial ele tem menos interesse em se relacionar. Talvez ele, ou talvez, não sei se eu estou dizendo que é o termo correto, tá? Se eu estou descrevendo o termo correto, vou descrever o que eu vejo em mim, né? Eu sou a pessoa que até gosta de ter relacionamentos com outras pessoas, de amizade, e relacionamento íntimo também, com a minha namorada, por exemplo, eu amo estar com ela. No entanto, às vezes eu não sei como me relacionar. Eu não sei como fazer uma amizade, eu não sei como manter uma amizade. Eu adoro a presença de pessoas, mas como eu não sei me relacionar, como às vezes é cansativo para mim, talvez porque eu tenho que usar o masking do autismo, talvez porque eu não saiba emular muito bem os comportamentos que as pessoas normais têm, eu me sinto mais drenado. E não sei se esse papo de misticismo também pode contar nesse bolo todo, né? Mas talvez eu pegue muita energia das outras pessoas, né? E eu acabe ficando esgotado, talvez eu seja muito mais sensível do que o normal. E aí também tem a questão do apego desorganizado, que realmente, às vezes eu tô assim, pô, essa pessoa é super legal, pô, super bacana o que essa pessoa falou. Eu penso tanta coisa que tem afinidade com essa pessoa, que legal, cara. Esse cara é demais, muito bom, muito bom. De repente, no outro dia, vejo esse cara ou vejo essa pessoa de novo e o cara pega e fala uma coisa totalmente diferente. Ou dá uma opinião que é um pouquinho diferente do que eu penso, daí eu já penso assim, oh, caramba, que bicho é esse, velho? Pá, não acredito nisso. Já tô com ódio desse cara. Entende o que eu quero dizer? Num determinado momento você sente apreço pela pessoa, você sente afinidade pela pessoa. Em outro momento eu sinto um certo ódio, fico assim, ó, será que aquela pessoa que eu acreditava que era tão legal, ela na verdade é uma pé no saco? Eu não quero usar termos aqui muito ruins, né? E daí, às vezes, causa esse estranhamento, né? Causa esse relacionamento instável na minha vida. E, bom, como geralmente isso acontece muitas vezes. Eu percebo que isso acontece também no meu relacionamento íntimo. No meu relacionamento íntimo, é bem comum eu ter que parar para refletir para eu duvidar dos meus próprios pensamentos. Eu tenho que refletir nos meus próprios pensamentos. Será que isso que eu estou pensando é verdade sobre a minha namorada? Será que será que essa trama que eu estou montando na minha cabeça, ela faz sentido? Como será que eu posso expressar as minhas emoções? Será que eu expressei, ou melhor, né? Será que eu expressei as minhas emoções de uma forma justa, de uma forma clara? Geralmente quando a gente entra num conflito dentro do relacionamento íntimo, né? É quando eu preciso fazer essas indagações. Porque senão o relacionamento fica muito instável. Senão fica também essa relação de amor e ódio. Ora você ama a pessoa, ora você odeia. E isso penso eu que é por causa desse apego desorganizado.
que esse apego desorganizado também não acontece apenas nos relacionamentos, no meu relacionamento íntimo, eu vejo que acontece também no meu relacionamento com os meus familiares. Às vezes vejo assim, pô, que legal, meu irmão fez isso por mim, pô, que legal, cara, tô super feliz por causa disso. De repente ele solta uma opinião que eu discordo, ah, que saco, não gostei, não tô com ódio dele, não sei o quê. E é fácil manter uma mágoa e, e às vezes demora um pouco para curar aquela mágoa para voltar para a relação de ódio. É como se uma pequena coisa trouxesse uma mágoa e tivesse que levar um tempinho para chegar a uma relação de amor e de apreço pela pessoa. Né? Aqui eu não estou falando de amor romântico apenas, né? Eu estou falando de amor fraterno, amor que você tem sem necessariamente ser romântico, enfim. E eu tenho sim um certo medo de abandono em relação aos amigos. Às vezes eu tenho medo de não apenas de ser abandonado, tenho medo de ficar sozinho, né, pro resto da vida, de nem mesmo os meus familiares me quererem mais. Acontece isso e é bem importante aprender habilidades que me ajudem a interagir com as outras pessoas, a ser amável com as outras pessoas e ser amável comigo mesmo também, né? Porque ter essa condição não é algo para eu me sentir culpado, mas é bem importante aprender habilidades para, sim, ter relacionamentos saudáveis. Porque daí, ter relacionamentos saudáveis, porque relacionamento, né, independente de eu ser autista, ou de ter transtorno bipolar, ou de ter uma condição de transtorno mental, independente disso, relacionamentos são a base da vida humana. Né? É meio difícil a gente sobreviver. Não sei, imagina se tu ficasse sozinho nesse mundo, se não tivesse nunca mais ninguém na Terra, só apenas você. Como você se sentiria? Se não é a única base, pelo menos é uma das bases, né? Para a nossa sobrevivência aqui na Terra. Pelo menos é uma das bases, eu acho. Os relacionamentos. Tanto... eu ia pensar em falar sobre uma coisa aqui, mas eu acho que não convém eu falar sobre isso, mas tem certas situações mas vou tentar falar de uma forma que eu não sei se o YouTube permite, né? É cheio de restrição hoje em dia. Mas existem certas condições, existem certos atos que, se a pessoa fizer, atos que machucam a pessoa, né? A pessoa se machuca e que pode levar a cabo a vida dela, mas se a pessoa fizer isso, pode inclusive aumentar a probabilidade de outras pessoas fazerem isso. Para ver como o relacionamento é tão importante na nossa vida, né? Porque isso tem relação com relacionamentos. Por isso que é importante nós aprendermos a nos relacionar. E quanto às minhas amizades, assim, entrando mais no contexto das minhas amizades, talvez nesses últimos tempos, o que eu posso escrever nesse último ano, vamos dizer assim, né? Ali do final de 2023 até agora, eu comecei a ter comecei a ter menos amizades. Diminuiu as minhas amizades. Penso que enquanto eu estava fazendo as aulas de teatro, que em 2000, eu acho que foi no meio de 2024, eu parei as minhas aulas de teatro. Enquanto eu estava fazendo o meu hobby, uma coisa que eu gostava muito de fazer, eu conseguia ter amizades e conseguia ir a eventos onde essas amizades também estavam. E conseguia ter colegas também. E conseguia me sentir pertencido a um grupo. Enquanto eu fazia essas coisas, eu me sentia bem comigo mesmo. Às vezes não me sentia super, principalmente por causa desse apego desorganizado. Às vezes não me sentia muito,
mas muito acolhido por todos, né? Mas ainda assim era melhor do que ficar sozinho, do que não ter nenhum local de pertencimento. Então eu fazia as minhas aulas de teatro, eu ia para a escola de teatro e lá encontrava pessoas diferentes, presencialmente, né, não apenas online. E entrava, nem que fosse apenas para cumprimentar, daí fazia as peças junto com as outras pessoas, fazia as cenas e conversava com as pessoas, né? Tinha que trocar informação com as pessoas, mesmo que a comunicação às vezes fosse difícil, que eu tivesse dificuldade de comunicação, ainda assim eu estava me comunicando com outras pessoas para interagir com elas e ter uma troca. Mesmo que fosse difícil, ainda tinha uma troca. Tinha uma troca com a minha professora, tinha uma troca com um outro professor também. Só eram trocas legais, era uma troca de feedbacks, né? Recebia um feedback, mas não é apenas um aspecto de estudantil, né? Não é apenas o aspecto estudantil, tem algumas risadas naquele ambiente. Tinha risadas, tinha algumas piadinhas, tinha um certo envolvimento, né? É claro, eu não era tão popular naquele ambiente, mas eu me sentia bem. Eu me sentia muito bem lá. E eu sinto falta daqueles momentos. Hoje eu vejo que ter parado, eu parei mais ou menos, se eu não me engano aqui, eu parei mais ou menos na metade de 2024, e a partir de lá diminuiu a minha frequência de amizades, né? Diminuiu a minha frequência de sair com amigos, daí eu comecei a sair mais para fazer trilhas, né? Marcar trilhas para fazer com amigos, e fiz algumas trilhas e daí diminuiu. Aí é onde eu entro na necessidade de voltar a fazer algum outro hobby, e agora no começo desse ano, né, para voltar a fazer algum outro hobby, para ter esse apoio, esse pertencimento dentro de uma comunidade ou dentro de um grupo de pessoas, que é muito importante. Eu vejo que isso é tão importante, nem que seja mínimo, assim. Nem que seja assim um pouquinho, só um pouquinho, assim. Eu não diria buscar ambientes que... Estou falando no meu caso, mas eu penso que pode ser no caso da maioria. Mesmo que você seja uma pessoa como eu, assim, que seja mais autista, sei lá. Eu não gosto, às vezes, nem me definir como autista ou como bipolar, porque às vezes me coloca muita limitação, né? Parece que está colocando uma limitação em si mesmo. Mas se você tem uma condição, mesmo que tu tenha essa condição, é importante buscar ambientes que se tenha muito trabalho em grupo e que tenha interação. Porque quando você vai nesses ambientes, você vai ter que interagir, vai ter que sair da tua zona de conforto, vai ter que usar a tua criatividade às vezes. Às vezes pode ser um grupo de trilha, pode ser uma aula de teatro, como eu fiz, e eu acho uma ideia muito boa. Pode ser uma aula de música, pode ser o CAPS, que é um local que eu quero conhecer, que eu acho muito importante para eu conhecer, principalmente por causa da luta antimanicomial. É um local que eu acho que tem muito a ver com a luta antimanicomial, né? Eu acho que faz sentido para mim conhecer. Então, no quesito das minhas amizades, eu penso que... Eu sinto que é importante buscar ter um apego seguro, né? Eu tenho esse apego desorganizado, mas é bom nunca desistir. Nunca desistir de si mesmo, né? Porque quando tu desiste das tuas amizades, quando tu desiste do teu entorno social, às vezes tu tá desistindo, pode dar a sensação de que você tá desistindo de si mesmo. Se caiu nas amizades, se teve um pouco de dificuldade, tenta de novo. Vai lá, tenta de novo. Tenta sair com pessoas de novo, tenta conhecer outras pessoas. Tem a questão dos videogames.
fazer amizades online, né? E eu já tentei jogar videogame fazendo. Já tentei usar o headset, microfone, é, fazer amizades por Facebook Groups, os grupos do Facebook, né? Ou então, sei lá, qualquer outro grupo aí. Eu lembro que tinha um fórum na internet que se chamava esquizofrenia.com, esquizofrenia.com, né? Eu participava muito desse fórum e eu fazia vários comentários lá é na época que eu era diagnosticado com esquizofrenia, na época, faz muito tempo. Lá eu conheci muitas pessoas assim que fizeram mudar a minha mente em relação a, por exemplo, eu conheci uma pessoa com esquizofrenia que tinha filhos, que tinha uma empresa, e isso mudava a minha mente, sabe? Ah, o cara tem uma empresa, tinha filhos, é casado e tem esquizofrenia. Pô, quer dizer que dá pra, mesmo tendo essa doença, dá pra fazer muita coisa na vida. E isso muda a tua mente, né? Então, aí outra importância aí das amizades, né? De se fazer amizades. As amizades adicionam muito a tua perspectiva, né? Você sai da tua bolha e tu conhece mais pessoas e tu encontra novas perspectivas de vida. E então, quanto a locais online, eu até gosto. Só que às vezes o online te prende muito no online, pode te prender ainda mais no online. Eu participo de alguns grupos do Facebook e tem agora o Threads do Instagram também, é outro negócio que tu pode participar. Tá, é legal, mas poxa, às vezes aquilo vicia. Às vezes aquilo te faz tu colocar a tua opinião apenas nesses locais. Daí tu presencialmente tu não coloca a tua opinião, a mesma opinião que você coloca. É como aquele velho ditado que atrás do teclado você é a pessoa que tu quiser, né? Mas na vida real tu continua sendo aquela persona, aquela máscara, né? Tu volta, coloca aquela máscara, né? Mas atrás do teclado tu te sente quem quiser, né? Atrás do teclado tu entra num fórum, coloca ali um perfil fake, ou tu entra no YouTube, faz um perfil fake e tu, sei lá, tu pode xingar qualquer um, né? Tu pode fazer o que tu quiser. Mas daí presencialmente tu não faz isso. Tu tem medo de expor a tua opinião. Aí é o que eu penso que o que eu penso é a diferença do online pro presencialmente, né? É claro que no online a gente pode apresentar opiniões online e presencialmente que são as mesmas, né? Que são iguais. Mas é legal a gente treinar a expor as nossas opiniões ou as dinâmicas sociais que queremos ter presencialmente para que elas para que você treine como fazer isso presencialmente, que é o mundo real, né? O mundo real é presencial, é o tato, né? É onde acontecem as coisas de fato, não dentro da tela do computador, né? Então é bom treinar direto na fonte, né? Na vida real, né? A vida real é isso, não é o Facebook, os grupos do Facebook, aquilo é um local para tu buscar informação, mas é importante também tomar cuidado nesses locais, né? É um local muito importante para tomar cuidado. Então, eu acho que era isso, pessoal, o que eu tinha a falar, assim, as minhas amizades, resumindo aqui, né, as minhas amizades, hoje em dia, como é que funcionam, né? Eu, sim, talvez devido à minha condição de autismo, não sei se se é só isso, né? Eu sou uma pessoa que tem menos interesse, ou talvez tenha um interesse diferenciado, ou tem uma forma diferente de se socializar das outras pessoas. Então, eu posso aparentar ter menos interesse de me socializar. E posso, inclusive, me aparentar ter menos empatia, mas só parece, tá bom? Não significa isso, necessariamente. E
Por causa disso, eu costumo interagir menos com as pessoas. Mas eu consigo sim pegar e dar um boost, se eu quiser, sabe? Se eu quiser, eu posso dar um boost, eu posso pegar e dar um boost aqui, é querer, como é que eu posso dizer, me energizar para ser bem expressivo com as pessoas, ser bem extrovertido. Eu consigo fazer isso. Mas é um masking desgraçado, gasta muita energia. Eu já fiz isso várias vezes. E eu chego bem exausto em casa quando eu saía para. Eu lembro na época que eu era diagnosticado com esquizofrenia, lá em 2015, 2016. Eu ia para baladas, eu ia para boates, eu ia para esses locais e às vezes até sozinho, só para me comunicar com as outras pessoas, só para aprender a conversar. Porque eu tinha os sintomas negativos da esquizofrenia, da dita esquizofrenia naquela época, né? E talvez, eu imagino que esse podcast pode ser uma confusão para o pessoal que não conhece a minha história, né? É que eu fui diagnosticado com esquizofrenia, depois o diagnóstico mudou para transtorno esquizoafetivo, depois o diagnóstico mudou para transtorno afetivo bipolar, depois foi adicionado o diagnóstico de autismo, tá? Só para deixar claro aqui. Então, na época que eu tinha esquizofrenia, eu ia para as baladas, boates, festas, para conversar apenas com as pessoas para treinar por causa dos sintomas negativos. Eu realmente tinha, sei lá, uma emulação de sintomas negativos em mim, que incluía a alogia, não conseguia falar direito com as pessoas, incluía a inibição social, conseguia interagir muito pouco com as pessoas, mas eu me desafiava a interagir com as outras pessoas mesmo assim. Só que despende muita energia. É muita energia mesmo. Eu saía muito cansado. Voltava em casa e não era cansado apenas sei lá, voltar em casa e conseguir dormir de cansado. Não, é esgotamento e às vezes não conseguia nem dormir direito. Esse é um dos grandes problemas, sabe? Porque tu interage tanto que é como se tu teve tanta interação social que tu não processa aquilo direito. Tu precisa de muito tempo para processar. Então não dormia direito. Chegava em casa não dormia direito. E não é tipo como se tu tivesse pulado de paraquedas, que pode ser uma sensação muito boa, né? Não sei se estou fazendo uma comparação correta aqui, mas não é como, por exemplo, ter uma sensação muito boa. Era uma mistura de sensações, uma mistura de ansiedade, uma mistura de nervosismo, ansiedade, será que o que eu falei estava certo? Será que incomodei aquela pessoa? Blá, 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 blá. Com o tempo, eu acho que talvez eu pudesse dessensibilizar mais essa ansiedade, mas não foi o que aconteceu comigo, né? Eu acho que cuidar de mim foi mais importante, sabe? Do que tentar me dessensibilizar para poder interagir mais com as outras pessoas. Porque podia me levar a um estado um pouco mais paranoico, daí não é muito vantajoso para mim. Então, interagir socialmente o tempo todo não é vantajoso para mim, né? E daí... bom, por que eu estava falando disso de lá por 2016, né? Eu estava falando da questão da esquizofrenia. Quando fui diagnosticado com esquizofrenia, eu costumava muito ir a boates e baladas para me aprender a me socializar, né? E é isso, pessoal. É isso que eu queria falar por hoje. Eu me esqueci, eu me perdi, tá bom? Mas é isso, eu queria resumir, mas eu acabei me estendendo mais ainda. Então é isso, pessoal. Socializar é bom, independente da tua condição, transtorno mental, se você tem esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, bipolaridade, autismo, depressão. É muito importante socializar, principalmente porque você tem que pedir ajuda, buscar apoio social, buscar apoio para você... Principalmente tu que está
se está tendo muita depressão e ansiedade, tem que buscar apoio. Tem que aprender a expressar as emoções e necessidades. É muito importante. Isso é um desafio para mim, né? Isso é um desafio. Expressar emoção e necessidade é um desafio. Às vezes a sociedade não entende também a expressão de emoção, né? Não é todo mundo que entende o que é. Todo mundo acha que isso é coisa de melindroso, né? Muita gente, quer dizer, não é todo mundo, muita gente acha que é coisa de melindroso quando a gente expressa nossas emoções, ou se a gente expressa uma necessidade. Mas não, é importante você, principalmente em relacionamento íntimo, expressar as suas emoções e o que você precisa que aquela pessoa faça por você, às vezes, ou que você precisa, que apoio você precisa, né? E assim a gente busca mais um apego, um estilo de apego. Não sei se o estilo de apego é possível mudar, mas a gente pode tentar emular um estilo de apego mais seguro, em vez de, como no meu caso, ser um estilo de apego desorganizado, onde tem muito relacionamento de amor e ódio, em vez de um estilo de apego ansioso, que tem o medo do abandono, em vez de um estilo de apego evitativo, onde fica evitando a pessoa o tempo todo. Então é muito importante assim a gente aprender a emular esse estilo de apego mais seguro, onde conseguimos nos comunicar com as outras pessoas, expressar as nossas emoções e ter confiança nas outras pessoas, muito importante. É um grande desafio meu. Eu acho que é o que faz o meu relacionamento ficar muito instável, né? Onde eu sinto que os meus relacionamentos eles ficam muito nessa questão de instabilidade, né? Ora tô de bem, ora tô de mal, muito porque tenho essa dificuldade de confiar na outra pessoa, de confiar de expressar o que eu realmente estou sentindo naquele exato momento. Não significa, claro, que não tenham pessoas aí que não sejam difíceis, não sejam fáceis de lidar, né? Existem pessoas que são mais difíceis de lidar, obviamente. Existem muitos donos da razão por aí também, né? São pessoas mais difíceis de lidar. Então é isso, pessoal. Desejo que vocês consigam ter bons relacionamentos na vida. Sejam relacionamentos íntimos, sejam as amizades. Espero que eu tenha conseguido destacar bem a importância das amizades nas nossas vidas e que esse podcast possa te ajudar a ter um bom relacionamento e fazer boas amizades na vida, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou do que ouviu, por favor, deixe um curtir, se inscreve no canal e nos vemos até mais, ou nos ouvimos, ou nos falamos, melhor dizendo. Um forte abraço e até a próxima!